good afternoon e good evening. Professor Cláudio aqui. Vamos dar início à nossa terceira aula de inglês e, como sempre, vamos fazer a correção da atividade passada na aula passada. Primeiro, vamos lá. Aqui na atividade da aula passada, a primeira questão, vocês deveriam ligar os pronomes pessoais aos seus significados em português. Então, eu vou enumerar aqui assim, mas vocês, como vocês já fizeram, vocês ligaram cada um para a sua tradução. Então, why, que aqui está numerado como 1, eu vou botar o equivalente dele desse lado aqui assim. Mas vocês vão ligar para a tradução dele. I, em português, é o eu. You é o você. He é ele, para homens. Então, ele. She, ela, para mulheres. It, ele ou ela, para animais ou objetos. Como foi falado na aula, animais ou coisas. We, já é plural agora, o plural de I. É o nós. You, que é a mesma coisa do you no singular, só que a tradução agora já é outra. Enquanto o you no singular é você, you no plural é vocês. E o they, que é o que sobrou. Espero que vocês tenham ligado desse jeito, que se vocês fizeram assim, está corretinho. Mas, professor, o you aqui não é igual tudo, eu posso botar você e vocês podem, sim, de qualquer forma. Na segunda questão, é para escrever o pronome pessoal correto. Vocês vão ver o nome e depois vocês vão substituir ele por algum dos pronomes pessoais da primeira questão. É só isso. Peter. Peter, eu sei que é nome de gente e é nome de homem. Então, Peter, em português, a gente pode substituir por ele. Então, a gente vai botar em inglês como é que se escreve ele. Só isso. Letra B. The dog, o cachorro. O cachorro, em português, é ele. Mas em inglês, ele não é gente. Então, ele vai ser animal ou objeto. No caso, animal. Então, ele para animais é it. Suelen é ela, só que dessa vez é mulher. Se é mulher, não posso botar he e nem it. Eu vou botar she. Francisco and Maria. É gente, mas são dois, são duas pessoas. Então, eu não vou botar nem ele nem ela. Francisco and Maria são eles. Então, eu vou botar em inglês they. Lúcia é o mesmo caso da Suelen. É ela. Então é she. Laura, mesmo caso também das outras. É mulher, então é she. The cat. The cat é animal. Então eu vou botar it. Lúcia and I. Primeiro, o que é o I? I sou eu. Então, Lúcia e eu. Lúcia e eu não pode ser eles. Tem que ser nós. E como é nós em inglês? We. The books. O livro é coisa. Então eu botaria it? Não, não botaria porque aqui são os livros. Os livros são vários livros. Então eles em inglês são they. É o mesmo they para pessoas, animais, objetos, coisas. Sempre vai ser they, se for eles ou elas. Por último, Paulo and Milo
são eles. Os dois são meninos, homens. E então eu boto they. Reparem que o they serve para tudo. Serve para dois homens, duas mulheres, dois objetos, um homem e uma mulher, um homem e um objeto, animais. Não importa, sempre é a mesma palavrinha no plural. A última questão, a terceira, é para vocês destacarem os pronomes pessoais. Pode circular, pode pintar, pode só riscar. Vocês vão achar os pronomes pessoais que vocês conseguirem nesse quadro aqui. Então, dá para achar aqui, ó, uma palavra aqui, ó. You. Temos aqui she, embaixo. Temos he, ele. They. We. Algumas pessoas podem dizer que acharam I, eu aceito. Achar o I aqui isolado. Onde tiver aí, se vocês quiserem botar como a primeira pessoa do singular I, tá certo. Temos it, que é o ele ou ela para animais e objetos. Basicamente é isso. Se vocês conseguirem achar outras palavras sem ser essas e forem os pronomes pessoais que a gente viu na nossa aula, vocês podem encontrar. Podem marcar, podem pintar que está certo. E agora vamos voltar para a nossa aula. Bom, então vamos dar início agora à nossa aula. Vamos falar sobre o tão falado coronavírus, que é o assunto do momento. Essa doença que está afetando o mundo todo e que já foi falada diversas vezes nas mais diferentes mídias sociais. A nossa aula vai ser tipo um glossário, um dicionário com os principais termos usados durante esse momento que nós estamos vivendo. Vamos aprender várias palavras em inglês e a sua tradução para a gente poder ter um maior conhecimento de tudo relacionado a essa doença. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber o que é airborne, que é o quê? É aquela condição de transmissão por vias aéreas, a forma como a doença é transmitida. Alcohol-based hand sanitizer, que é o álcool em gel, ou álcool gel, como vocês preferirem chamar, que a gente deve usar para prevenir o contágio dessa doença. Também vamos ouvir falar sobre os Case Fatality Rate, que é o que? A taxa de letalidade da doença. Nós já ouvimos falar disso várias vezes na mídia e é bom a gente ficar atento a esse índice. Também já ouvimos muito falar desse medicamento, de chloroquine, que é a cloroquina. Cluster, as aglomerações, os amontoados de gente. Common cold, resfriado comum. Contact, contato. Contamination, é o contágio, a contaminação. Diagnosis, o diagnóstico. Epidemic, a epidemia. E a pandemic, pandemia. A diferença entre epidemia e pandemia é que, enquanto a epidemia é uma doença espalhada assim numa escala grande assim de país, tudo, a pandemia é uma em escala global de vários países. Espalha
a forma de propagação é muito maior numa pandemia do que numa epidemia. Aí nós temos hand sanitizer, que é outra forma da gente falar álcool em gel. Headache, que é a dor de cabeça. Home isolation, é o isolamento domiciliar. E stay home, é o fique em casa. Um ótimo conselho para essa pandemia. Influenza, ou flu, the flu, é a gripe. Lethality, é a letalidade. Lockdown, esse termo também a gente já ouviu muitas vezes, é o distanciamento social, confinamento social. Fake news são as notícias falsas, que a gente escuta muito nesses momentos de que a gente está vivendo. Medical mask é a máscara cirúrgica, a máscara de doutor, de médico, que a gente tem que usar para evitar a contaminação. Mild to severe, pode ser tanto o resfriado como a gripe, leve a grave, leve a severa. Mutation, mutação. Outbreak, é o surto. Quarantine é a quarentena, que todos estamos passando por ela agora. Shortness of breath é a falta de ar, dificuldade para respirar. Um dos sintomas da Covid-19. Spread é a disseminação, a propagação da doença. WHO é a World Health Organization, a OMS em português, a Organização Mundial da Saúde. E aqui temos uma atividade dessa semana, que é o quê? A primeira questão. Vocês vão criar um mini dicionário no seu caderno com pelo menos 10 palavras e traduções desta videoaula, para eu ter certeza de que vocês assistiram a esse vídeo. E a segunda questão é assistir ao vídeo, o link na descrição aqui, e copiar algumas palavras em inglês parecidas com o português ditas naquele vídeo. Só uma préviazinha, é um vídeo sobre umas recomendações em inglês que a gente deve tomar para se prevenir dessa doença, da Covid. Bons estudos e até semana que vem.